Eu acho sempre engraçada essa situação, né? De novo, a imprensa toda, o governo Lula, e todo mundo está focando no Pix. Não, porque o Pix é do Brasil e não sei o que é lá. Sim, o Pix é do Brasil e foi feito por Bolsonaro, né? O pessoal já está rebotando aqui até na publicação lá do PT, né? Que você usa Pix, agradeça a esse ateu homossexual aqui no Bolsonaro. O pessoal sacaneando. É muito engraçado isso, cara. É o que eu falo para vocês, o mundo está caminhando para o anarcocapitalismo. Repara, o Lula faz um monte de programa. Luz do Povo, Gás para Todos, Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida, não sei o que lá, não sei o que lá. Mas na hora de apontar alguma coisa, né, de se defender, de tentar ganhar popularidade, o que ele fala? Ele fala do Pix, cara. É impressionante isso. O Pix que foi feito pelo Bolsonaro, né? Então é muito engraçado isso porque justamente o programa Minha Casa Minha Vida e Bolsa Família, coisa e tal, são exemplos típicos de programas do Lula, em que você pega dinheiro de todo mundo e dá para algumas pessoas, para ajudar algumas pessoas, né? E você pode até dizer que vale a pena, que é uma coisa positiva ou negativa, mas são todos exemplos disso. Não se cria nada, não se gera nada de positivo para a sociedade. Você rouba de alguns para dar para outros, né? É o programa típico do socialista. O Pix não, o Pix é uma coisa diferente. O Pix realmente ajuda as pessoas a fazerem negócio. Não está tirando nada de ninguém. Ninguém está perdendo dinheiro ou ganhando dinheiro com o Pix. Você usa, né? É uma facilidade que todo mundo tem no Pix, né? E é muito engraçado isso, né? Isso, lógico, né? Não preciso nem explicar para vocês que não tem lógica nenhuma essa crítica que estão fazendo ao Pix, que estão forçando uma barra enorme para trazer o problema para o lado do Pix, quando na verdade o relatório americano nem falava tanto do Pix assim, até mencionou uma página ou outra, mas aquela coisa que eu falo para vocês, o que eles criticaram do Pix é a dificuldade de empresas americanas usarem o Pix. O Pix ele é fechado no Brasil, porque requer CNPJ, requer Pix, requer CPF, coisa e tal, para ser usado no Brasil. E não é assim aqui nos Estados Unidos, por exemplo, o Zelle aqui, que é o equivalente do Pix deles aqui, qualquer um pode usar. Eu uso aqui e eu não tenho documento americano. Então, ou seja, não tem nada a ver essa coisa. Em momento algum, os Estados Unidos falam em proibir Pix, ou multar Pix, ou coisa e tal, ou fazer imposto de Pix, nada disso, né? No entanto, é muito engraçado que o pessoal corre para falar do Pix. A única coisa que não é um programa do Lula, que é um programa claramente do Bolsonaro, que foi o Bolsonaro que fez, que o Lula não teve nada a ver com isso, que provavelmente o Lula não reconheceria como um programa válido, porque todos os programas do Lula têm a mesma cara, é tirar de alguns para dar para outros. Esse é o caminho que o Lula vai. Olha que coisa curiosa, né? Isso mostra aquilo que eu falo. A gente está indo para o anarcocapitalismo, cara. Quanto mais você... Até o cara socialista, ele começa a tomar medidas que vão no sentido do livre mercado, de facilitar o livre mercado. Não de governo fazer coisas, mas de sim as pessoas se ajudarem, né? A sociedade como um todo é que cresce, não é o governo não serve pra porra nenhuma. Eu sou Peter Turguniev, esse é o canal Ancapso e essas notícias foram sugeridas por Peter namorou a Benedita da Silva, Peter é meu ídolo e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? É o que eu falo para vocês, a gente está caminhando para o anarcocapitalismo, para o libertarianismo, né, para uma sociedade libertária, exatamente porque as estruturas hierárquicas estão perdendo força, né? O Pix ele é uma estrutura descentralizada, ele tem uma centralização em termos de uma unidade central, que é o Banco Central que controla a coisa toda, mas não tem intermediários no meio do caminho, né? Praticamente, é o que eu falo para vocês, hoje em dia o sistema bancário brasileiro deixou de existir, né? Não tem mais relevância no final das contas. Você tem uma conta corrente só, que é o seu CPF no Banco Central, e é só isso, no final das contas, né? Então, assim, mas você tem essa distribuição, você não tem mais níveis hierárquicos, a hierarquia que você tinha antes, ela some, ela se torna muito cara. E as pessoas percebem isso intuitivamente, então elas buscam soluções mais libertárias inevitavelmente. A gente está indo para o anarcocapitalismo, e eu já falei, não vai ser assim. As pessoas me ouvindo aqui, o comunista me ouvindo aqui, falando, o Peter tem razão, estamos indo para o anarcocapitalismo, vou virar ANCAP também. Não, isso não vai acontecer, cara. O socialista vai continuar socialista, vai continuar admirando Fidel Castro, achando que Karl Marx arrebenta e não sei o que lá, que Stalin matou foi pouco, vai continuar achando essas coisas todas.
Mas na hora dele fazer as coisas ali, ele fala, pô, aqui, né, vou mandar o Pix aqui, vou trabalhar de Uber aqui, vou fazer alguma coisa diferente aqui. Até o Jones Manuel, cara, o Jones Manuel lá do comunista, né, do Nós, o Povo Soviético, né, o cara comunista de carteirinha mesmo, não sei o que lá, quando quiseram socializar o meio de produção dele lá, o canal dele, não, porra nenhuma, eu quero trabalhar aqui como influencer, não, descentralizado, distribuído. É o que eu falo, as pessoas elas não vão mudar a ideia delas, as pessoas não mudam as ideias, as pessoas querem sempre procurar o que elas veem como melhor para elas. Mas o problema é, ao escolher as coisas, ao tomar atitudes, ao tomar ações, elas vão cada vez mais no sentido da liberdade, independente de qualquer que seja a visão delas, né? E isso aqui é um exemplo lindíssimo disso. O Pix, que é o único programa que você tem de larga escala do governo brasileiro, que não tem a ver com Lula, que foi feito pelo Bolsonaro, é o programa que o Lula está fazendo. E tá todos os jornais aqui, ó. Isso é outra coisa impressionante, né? Como é que os jornais estão ali, ó, par e passo com o governo, né? O que o governo fala, o que o Sidônio manda, tudo quanto é jornal da mídia tradicional replica. Não tem que replicar, que olha só, que o Pix é eficiente, o cartão é um parasita e coisa e tal. Meu amigo, que coisa mais idiota, isso são coisas diferentes, pô. O Pix é para pagamento à vista, né? O cartão, a maior parte dos cartões é para cartão de crédito, né? O cartão continua sendo muito usado no Brasil e é muito usado no mundo inteiro e o fato de ter... O pessoal trata o Pix como se fosse uma coisa exclusiva do Brasil, mas não é não, tá? Já tem Pix no mundo inteiro. Mas, na verdade, o maior sucesso de sistemas desse jeito, desse tipo, nem foi no Brasil, foi na Índia. O sistema lá da Índia, ele tanto em números absolutos quanto em números relativos, é mais usado que no Brasil. Por que o Pix fez tanto sucesso no Brasil? Pelo mesmo motivo que fez sucesso na Índia. Porque você ainda tem uma grande população desbancarizada, com muito pouco acesso a crédito, a conta bancária e coisa e tal. E o Pix, você consegue mandar Pix facilzinho, né? Tem um monte de contazinha simplesinha que não tem crédito, não tem nada, só para receber Pix e coisa e tal. É muito conveniente esse negócio de você usar o Pix, né? E a mesma coisa acontece na Índia, né? A Índia também, lá o Pix deles lá funciona muito bem. E por que o Trump não reclama do Pix da Índia? Porque o Pix da Índia não exige o CNPJ ou CPF como o Pix aqui do Brasil, ou o número equivalente que seria lá da Índia, né? O registro de coisa. E por que não exige? Porque lá na Índia também é outra complicação, é gente pra caramba, um monte de dor de cabeça lá, nem língua, tem várias línguas na Índia, uma complicação danada. Mas enfim, o ponto aqui é esse, né? O Pix, o pessoal esquerdista, todo mundo elogiando o Pix do Bolsonaro, cara. É lindo isso, cara. O Pix foi desenvolvido pelo Banco Central do Bolsonaro. Lembra que quando o Pix foi desenvolvido, o pessoal fala assim, não, mas começou o desenvolvimento no governo Temer. Meu amigo, a ata inicial do Pix, para iniciar o desenvolvimento do Pix, foi em novembro de 2018. O Bolsonaro já estava até eleito, o Bolsonaro já era o presidente do Brasil. Ele tomou posse, é verdade, em janeiro de 2019. Mas todo o desenvolvimento aconteceu no governo Bolsonaro. E vamos lembrar que hoje o Banco Central é independente. Aliás, uma outra conquista do governo Bolsonaro muito importante, né? Hoje o Banco Central é independente, mas naquela época não era não. Naquela época o Roberto Campos Neto, que foi nomeado pelo Bolsonaro como presidente do Banco Central, respondia diretamente ao Paulo Guedes, que era o ministro da Economia do Bolsonaro. E, em última análise, respondia ao Bolsonaro, né? Então, não, o Pix não foi o Pix foi do governo Bolsonaro, meu amigo. Ah, mas o Bolsonaro não entrou nisso aí. Ué, mas peraí, você acha que o quê? Que o Lula entrou lá e digitou o Bolsa Família da mão dele lá? Não, lógico que não. Sempre é com várias hierarquias no governo, é sempre assim governo, né? Então, ou seja, é lógico que o Pix foi uma iniciativa do Banco Central, ninguém está negando isso, mas foi durante o governo Bolsonaro. Se o governo Bolsonaro não quisesse, não saía. Se não tivesse dado dinheiro para isso, não saía. Se não tivesse o Paulo Guedes, um ótimo ministro da Economia do Bolsonaro, e o Roberto Campos Neto, um ótimo ministro do Banco Central, o presidente do Banco Central, indicado pelo Bolsonaro também, muito provavelmente essa coisa não avançaria, né? Então, sim, o mérito é do Bolsonaro. O Pix é do Bolsonaro, né? Aí estão reclamando aqui que o cartão é um parasita. E de novo, esse pessoal está errando ou está tentando enganar as pessoas para dizer que a reclamação dos Estados Unidos é que o Pix atrapalha o cartão de crédito. Isso é falso. Não tem absolutamente uma palavra sobre isso no relatório da USTR. Eu mostrei para vocês aqui, né? O que ele fala lá só é que o Banco Central, como órgão executor
e fiscalizador do Pix, ele está tendo impacto ali, e de fato, mas a reclamação, o problema que as empresas enfrentam, as empresas americanas enfrentam é esse, eles não conseguem usar o Pix se não tiver um CNPJ no Brasil. E o governo Lula não quer fazer, não quer permitir isso, o Banco Central não quer permitir isso, porque quer o pessoal aqui no Brasil tem essa tara de ter CPF em tudo, CNPJ em tudo e coisa e tal, e também para arrecadar dinheiro, né? Então, ou seja, esse é o problema no final das contas, né? Não tem nada a ver com, nunca quiseram proibir o Pix no Brasil e coisa e tal, né? Aqui, ó, ministro da Fazenda diz que família Bolsonaro fez movimento contra o Pix e que o governo vai proteger a ferramenta. Que coisa curiosa, né? Esse é o Dário Dugin, né? Que é o novo ministro da Fazenda do Lula, né? Que coisa curiosa, né, o Dário Dugin? O Bolsonaro que fez o Pix está se voltando contra o Pix. Que história é essa? Não faz sentido nenhum isso, né? E aqui entra um outro problema que eu falo para vocês, que é o governo percebendo, tentando imitar a direita, né? O governo percebeu, quando o Nicolas fez aquele vídeo criticando o imposto do Pix, o governo percebeu quanto a população gostava do Pix. Então aqui eles estão tentando de todo jeito encaixar isso, que não, que o Bolsonaro está fazendo uma coisa contra o Pix e não sei o que lá, porque querem a revanche daquilo ali, né? Só que eles não percebem que ali fazia sentido, de fato, tanto que o governo emplacou o monitoramento do Pix, emplacou o, entre aspas, imposto do Pix, né? Que não é imposto de verdade, mas é o monitoramento para cobrar o imposto de renda depois, né? E chega a ser engraçado que outro dia um cara estava falando, esse Dugin mesmo, como é que é o nome dele? Dário Durigan. Dário Durigan estava falando que tá vendo? O PCC e o Comando Vermelho, eles foram ajudados porque teve aquela fake news do imposto do Pix e não sei o que lá. Ô Dário Durigan, o PCC e o Comando Vermelho faz Pix de R$2.000, é isso? É R$2.000 para cá, R$2.000 para lá. Porque lembra, monitoramento acima de R$5.000 já existia. O que o governo quis foi baixar o monitoramento de R$5.000 para R$2.000. E o PCC e Comando Vermelho não faz Pix de R$2.000, é eu que faço, você que faz Pix de R$2.000 aí, que merrequinho assim, pô. O Comando Vermelho faz Pix de R$90 milhões, R$14 milhões, faz Pix enormes, né? Olha a falsidade desse pessoal, né? Mas, de novo, cara, machucou por dentro, bicho. Aquele vídeo do Nicolas machucou o Lula por dentro. O pessoal do PT até hoje não conseguiu superar a derrota que foi aquele vídeo do Nicolas, né? E aí ficam achando, não, vamos falar do Pix para bater no Bolsonaro. Só que não tem lógica, cara, não tem lógica nenhuma nisso que eles estão falando. Eles esquecem desse detalhe. A internet não é sobre você falar alto um assunto que importa para as pessoas. A internet é sobre você ter lógica, ter um argumento, ter a coisa que você fala e a pessoa pensa, realmente, esse cara tá falando a verdade, esse cara tem razão nisso aqui. E daí essa informação tende a escapar, tende a reproduzir, tende a replicar para as outras pessoas, né? Aqui, ó, o Lula com cartaz dizendo Pix é o Brasil e não sei o que lá, e criticando o Flávio Bolsonaro, criticando coisa, diz que tá aguardando um telefonema do Trump, não sei o que lá. Gleisi Hoffmann critica possível taxação do Pix. Taxação do Pix, cara. Desde quando o Trump vai taxar o Pix? Não tem lógica nenhuma, o Pix é brasileiro, não tem nem como ele fazer isso, né? Ou seja, o pessoal tá nesse negócio, foda-se a lógica. A gente sabe que a população não gosta de imposto e Pix, então se a gente falar isso aqui, que o Eduardo Bolsonaro vai taxar o Pix, o pessoal vai engolir isso. Cara, esse pessoal é tão patético, bicho, eles não conseguem entender que o problema é justamente essa falta de lógica deles, não vai a lugar nenhum isso daqui, né? Aqui, ó, o Sakamoto, é lógico, cara, passou o carro da pauta, bicho, o carro da pauta passou em todos os jornais aí, olha a pauta de hoje, a pauta de hoje é Pix. Aqui, ó, Trump declara guerra ao Pix. Cara, guerra ao Pix, cara, aquele negócio não tinha nada a ver com Pix, o Trump reclamou do Alexandre de Moraes, reclamou também da corrupção do Toffoli, reclamou de um monte de coisa, desmatamento da Amazônia. O Pix foi duas frases que tinha ali, ele falando do Pix ali, não tinha nada demais naquela história, né? Mas estou tentando jogar esse negócio. Eu vou te falar um negócio. É patético isso, cara. Aí, ainda tem isso daqui, ó. O Lula, há pouco tempo em Goiás, mandou Pix é do Brasil aqui, não sei o que lá, né? E esse encontro aqui foi em Goiás, tá? Agora o mais engraçado aqui, olha só a quantidade de gente que teve nesse evento de Goiás aqui, ó. Sob forte esquema de segurança, Lula tem recepção esvaziada em Goiás. Igual foi lá em Sergipe, o Lula foi em Goiás e não tinha ninguém, cara. Que não foi ninguém na porra do evento do Lula, cara. É lógico que não foi, pô. Quem é que vai querer ver esse pinguço corrupto falando merda, bicho? Ninguém quer ver essa porra, não. Tinha ninguém lá, ó. Tudo vazio. Meia dúzia de pessoas ali. Aí eles estão dizendo aqui que era não, porque tinha forte esquema de segurança, né? Pra segurança do Lula. Não pode deixar o povo chegar perto do Lula.
Eu falo para vocês, cara, o Lula é um perdedor, não tem jeito. A única coisa que ele consegue levantar de coisa positiva sobre o Brasil é o Pix do Bolsonaro. É muito engraçado. Obrigado por assistir nosso vídeo até o final. Tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.